Seja novamente muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao nosso canal Humanizando. Hoje conferimos o quarto episódio do nosso Weekly Show. E hoje, como de costume, o programa tem dois blocos e o primeiro bloco analisaremos 3 matérias envolvendo o mundo de pessoas e gestão de pessoas e o RH da última semana. E no segundo bloco, hoje vamos trazer um tema interessante que eu particularmente gosto bastante: a importância de uma boa comunicação no ambiente de trabalho. É isso aí. E começamos a primeira matéria hoje. Ela está disponível no site da Você S.A. Efeito recomeço. Por que queremos mudar nossa vida com um ano novo? Essa matéria foi escrita por Léo Caparrós, 9 de janeiro. Basicamente, o que a matéria traz pra gente? Ela fala que na mudança de ano, as pessoas geralmente traçam novos planos, novas metas e novos objetivos para o ano que está se iniciando. E essas pessoas começam um ano com a motivação alta. Elas começam uma dieta nova, elas começam um curso novo, elas começam a estudar, começam a fazer coisas novas. Porque esse novo ciclo da vida, conforme a matéria explica pra gente, ela tem um efeito psicológico. E o efeito psicológico muito interessante, basicamente é o seguinte: é como se o que você estava fazendo até aquele momento não estivesse dando certo ou não estivesse sendo suficiente para fazer com que você alcançasse os seus objetivos, e você aproveita essa mudança de ciclo, isso é um efeito psicológico, para atribuir novas ações ao seu novo eu. É como se as ações antigas estivessem vinculadas ao eu antigo. E quando muda o ano, muda o ciclo, aniversários, não necessariamente é só no ano novo, você acaba tendo uma nova versão de si. E quando se tem uma nova versão de si, novas ações, novas metas. Então é como se você passasse a ser capaz de fazer coisas que você não era anteriormente. Isso é muito interessante. E a segunda matéria escolhida para o vídeo de hoje está no site da Exame. Essa é a pergunta mais difícil que uma CEO gosta de fazer, e ela revela alta inteligência emocional. Essa matéria foi escrita por Pedro Consoli e foi publicada no dia 12 de janeiro de 2025. A matéria fala sobre uma alta executiva de uma empresa americana, Cara Brothers, e fala que nos processos de seleção ela gosta de fazer uma pergunta para tentar quantificar a inteligência emocional do candidato, porque a inteligência emocional é uma coisinha que a gente conhece como soft skill e ela, por vezes, é muito difícil de ser mensurada. Então, como a inteligência emocional é difícil de ser mensurada, como você vai escrever isso num currículo, como você vai se apresentar tendo ou não tendo inteligência emocional? A entrevistadora entendeu que ela podia fazer uma pergunta que faria os candidatos saírem da sua zona de conforto e, logicamente, explorando o seu controle emocional no próprio momento da pergunta e também o seu nível de responsabilidade. E a pergunta é: no seu emprego anterior, o que impediu de você progredir? É uma pergunta muito interessante, porque dependendo da resposta, você consegue omitir ou expor eventuais pontos de melhoria que todos nós temos, mas que às vezes possa ser prejudicial no novo trabalho, e é por isso que a executiva utiliza bastante essa pergunta. E a terceira matéria escolhida foi disponibilizada no site da Forbes, e ela diz: a maioria das pessoas já abandonou as metas para 2025, veja como ser a exceção. Olha que interessante, a primeira matéria que eu trouxe hoje é exatamente por que as pessoas criam novas metas na mudança de ano. E a terceira matéria do vídeo de hoje traz uma coisa muito interessante, que aplicativos de dieta e academia e treinos conseguiram desenhar que apenas 8% das pessoas que estipularam metas novas na mudança do ano conseguem perseguir em suas metas depois dos 30 primeiros dias. Isso, ela acaba trazendo na própria matéria dicas para que você esteja no grupo dos 8% e não no grupo dos 92%. E são 6 dicas. Primeira dica: comece devagar e seja específico. Geralmente, isso já é uma regra para qualquer meta que você vai definir. E é importante você ter em média que mudanças bruscas de ações e atitudes necessitam de um esforço maior. Então, logicamente, se você faz uma grande mudança na sua vida, você precisa se esforçar mais para poder aderir a essa meta que você planejou. Talvez essa não seja a melhor estratégia. Então, a primeira estratégia é: comece com pequenos passos. A estratégia 2 é: esteja pronto para os obstáculos. Logicamente, nem tudo são mil maravilhas. Quando você desenha uma meta, você planeja alguma coisa, você sempre está mentalizando o ideal. E se tudo der certo, o caminho é esse, eu vou seguir assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 10 dias.
tudo certinho no seu planejamento, mas você tem em mente do que vai ser feito. Tudo bem, só que uma coisa é quando você planeja e imagina, no mundo hipotético, no mundo das ideias. Outra coisa é quando você coloca em prática e começa a fazer as coisas. Começam a acontecer eventos que você não previu inicialmente, e esses eventos, por vezes, vão atrapalhar o andamento da sua meta. Então você tem que ter uma certa resiliência para tentar ter jogo de cintura, contornar essas dificuldades e não desistir da sua meta. A terceira dica é exatamente encontre um sistema de apoio. Para mim, essa é a dica mais importante para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Ninguém faz nada sozinho. Procure um grupo, tente convencer outras pessoas a aderirem à mesma meta que você. Ah, eu quero estudar mais, eu quero fazer algum curso, eu quero fazer uma viagem, qualquer coisa que seja. Junte pessoas afins, pessoas que querem a mesma coisa. Porque, eventualmente, quando uma fraquejar, a outra vai estar lá do lado para dar um suporte. Então essa dica, para mim, a mais valiosa de todas, é criar uma rede de suporte. Arrume pessoas que caminhem com você. A quarta dica é, quando você foi lá na primeira dica, definir sua meta, passo a passo o que tem que ser feito, a quarta dica nada mais é do que veja se você está cumprindo o que foi planejado, etapa a etapa. Isso é muito importante, porque o seu cérebro, ele entende que as pequenas vitórias são recompensas ao esforço que você está tendo para poder fazer aquilo que você se propôs a fazer. A quinta meta, que é uma meta importantíssima, não se cobre tanto. Admita seus erros e suas falhas. As pessoas geralmente que se cobram muito acabam se frustrando muito. Então, seja gentil consigo mesmo. Às vezes um dia que você está doente, dor de cabeça, às vezes tem um filho que chorou, ficou doente, ou o pai brigou com o pai, o namorado, o marido, o que seja. Você não está bem aquele dia? Suspende um pouquinho sua meta. No dia seguinte você começa de novo, você retoma, ou talvez na semana seguinte você retoma. Siga, persista. Às vezes os obstáculos, as dificuldades, elas são naturais, elas acontecem. Aceite que você também erra e que às vezes você não vai conseguir seguir tudo do jeito que foi definido lá no começo. Então seja gentil consigo. E a sexta dica, que também é uma das mais importantes aqui, foque na mudança dos hábitos e não nos resultados. Às vezes você decide fazer um curso novo e você não consegue, você não passa, você não é aprovado, mas não pense muito nos resultados. Pense na sua vontade e na sua mudança de rotinas e de hábitos para poder estudar, para poder ir atrás de um curso. Às vezes você não estudou hoje, não conseguiu passar, não conseguiu uma aprovação, uma prova, um certificado, alguma coisa que você está atrás hoje, mas continua persistindo. Estuda um pouquinho por dia, vai seguindo, porque essa mudança de hábitos ela é poderosa no longo prazo e é isso que você tem que buscar. E chegamos à segunda parte do nosso vídeo de hoje e trata da importância da boa comunicação. E essa boa comunicação ela não serve apenas para o ambiente corporativo, mas essa comunicação serve para todas as partes da sua vida. E vamos entender primeiro, antes da gente falar como funciona uma boa comunicação, o que seria a comunicação em si. A comunicação, na verdade, ela tem duas finalidades. Uma, transmitir alguma informação que você quer repassar de um emissor para um receptor. E a segunda finalidade da comunicação é criar conexões. É isso mesmo. Então, como a gente está falando de humanização, logicamente a gente está falando de criar conexões e criar laços entre as pessoas. A comunicação, ela tem essas duas finalidades, seja para criar conexões, laços, ou seja para transmitir alguma informação. E nessas duas finalidades, a gente tem que entender como funciona a comunicação como um todo. Você tem uma informação que você quer repassar para alguém, e aí essa informação ela parte de um emissor e ela chega a um receptor. E essa transmissão da informação entre o emissor e o receptor, ela acontece por meio de um canal. Então veja, nós já temos aqui 4 elementos da comunicação: o emissor da informação, o receptor da informação, o canal da informação e a própria informação. Já temos 4 elementos. E tem um quinto elemento que ele é fundamental para que você tenha uma boa comunicação, que é saber se a pessoa entendeu a informação que foi repassada. A gente precisa ter um feedback daquele receptor da informação. Se a informação foi recebida, se a mensagem foi transmitida, se ela foi entendida da forma que deveria ter sido entendida. Essa é a macroestrutura da comunicação. Agora vamos trazendo um pouquinho para a nossa realidade do mundo corporativo.
O que você precisa ter numa informação? A principal coisa de ter uma informação é conhecer o receptor. Exatamente. Quando a gente vai entender todo esse mundo da comunicação, você tem que sempre transmitir uma informação de uma forma que a pessoa entenda qual é a informação que está sendo transmitida. Você não consegue transmitir uma boa comunicação se você não conhecer a pessoa. Critérios como nível de escolaridade, o tanto que aquela pessoa pratica uma comunicação, se ela tem uma leitura avançada, se ela tem um vocabulário rico, ou então, às vezes, se aquela pessoa tem um dialeto próprio de alguma comunidade, você tem que conseguir entender esse dialeto exatamente porque a responsabilidade da transmissão efetiva da comunicação está sempre com o emissor. Digamos que você vai transmitir uma comunicação, uma informação, alguma coisa para alguma pessoa. O emissor emite a informação, ele tem que saber qual é a língua, qual é o canal mais efetivo e como aquela pessoa vai entender essa informação. A pessoa efetivamente vai receber essa informação e no final você como emissor ou até mesmo como receptor tem que entender o que foi dito. E logicamente o emissor ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que entender aquilo que ele está efetivamente querendo transmitir. Lembrando que a gente não se comunica apenas com a voz, que seria a comunicação mais tradicional, a comunicação verbal. Você tem a comunicação escrita, você tem a comunicação não verbal, você tem a comunicação gestual. Se você gesticula, se você mexe a mão, a sua postura, o seu semblante, a sua roupa, tudo isso compõe a sua comunicação. Imagine novamente um bom exemplo que eu sempre trago aqui, ambiente de escritório de advocacia. Se você for num tribunal fazer uma sustentação, fazer uma defesa de um processo perante o juiz e você não estiver trajado da forma que já é inclusive especificada pela OAB, a sua informação não vai ser recebida. Às vezes o juiz não vai nem olhar, não vai nem ouvir o que você vai dizer e isso não serve, porque o nosso intuito é exatamente criar uma conexão, criar laços na informação. Então você tem que transmitir alguma informação para aquela pessoa e aquela informação tem que ter valor para aquela pessoa, porque quando essa informação tem valor para essa pessoa ela internaliza essa informação e aí você tem uma comunicação boa, efetiva e clara. E aí é que está a grande dificuldade que as pessoas têm no processo de comunicação. O processo de comunicação, ele necessita que o emissor trabalhe muito a empatia. Ele tem que entender a realidade daquela pessoa. Aquela pessoa vai receber a informação, se aquilo vale para ela, não vale, como ela quer receber aquela informação. Lembra de um dos elementos da comunicação, que é o canal, como eu falei para vocês. Basicamente é isso, comunicação clara. E efetivamente, se a comunicação é clara, as relações são melhores, você consegue criar conexões com as pessoas lhe entendem e os objetivos, não só individuais, mas globais, eles conseguem ser cumpridos, porque todo mundo entende claramente qual é o seu papel na parte ou no todo daquilo que é feito no ambiente corporativo. Chegamos ao final de mais um vídeo, queria agradecer imensamente a atenção de você, meu amigo, minha amiga. Continue acompanhando nossas redes, não se esqueça de marcar o sininho para você acompanhar o lançamento dos nossos vídeos que são lançados semanalmente. E é isso aí, agradeço imensamente pelo apoio, se tiver gostado dê um like, faça seus comentários e não se importe em me mandar perguntas sobre dúvidas e até sugestões para os próximos vídeos. É isso aí, até mais!